Diga quem está ao seu lado, Deus é luz. E nós vamos abrir a palavra em 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. 1 João capítulo 1, versículo 5. Então assim, a sensação do quarto escuro que eu falei há pouco instante, pode deixar o versículo aí parado. A sensação é insegurança, medo, incerteza, quando nós estamos em um ambiente escuro e que você às vezes acordou no meio da madrugada e vai tateando os móveis, principalmente se você for convidado para dormir em uma outra casa, e nessa outra casa tudo escuro no meio da madrugada. Na sua casa você já sabe até o caminho, até no escuro, onde você vai no escuro para um outro local. Mas numa casa, um local que você nunca dormiu, você vai acordar e vai tatear as paredes, tatear os móveis para não tropeçar. Há uma sensação, algumas sensações, medo, insegurança e incerteza quando você está num lugar assim, um lugar de escuridão total. E muitas vezes, quando nós estamos com os olhos abertos, meio-dia em ponto, você enxerga tudo, você vê tudo, mas a mente, dentro da mente, há uma escuridão muito forte. E a pessoa pode estar meio-dia em frente ao mar, um lugar lindo, maravilhoso, areia, belo, cercado até de grandes amizades e tal, mas a mente dela está ali totalmente escura. Ela não sabe o que fazer nos próximos 10 minutos, ela não sabe o que fazer na próxima semana, ela não sabe o que fazer no próximo mês. Há trevas dentro da mente da pessoa, e muitas vezes ela pensa no imediatismo, um alívio imediato. Eu preciso aqui de um alívio imediato para o meu casamento, para essa traição que eu passei, para esse roubo que alguém me roubou, um sócio ou alguém que me enganou. Então, seja o que for, a pessoa está em uma situação tão grave que ela pensa em resolver, para passar aquela dor, para passar aquela escuridão, ela pensa em resolver de uma maneira rápida e errada. E um abismo chama outro abismo. Ela já está se sentindo um abismo e vem na mente dela algo que ela não analisou direito, mas é um outro abismo. Outro abismo. Quantas pessoas a gente vê no jornalismo policial, você ler lá, uma entrevista: por que foi que você tirou a vida de fulano? Eu tirei a vida de fulano porque ele me ameaçou. Ele disse, quer dizer, não disse às vezes no rosto, disse no bairro, disse em algum lugar: eu vou tirar a vida de fulano. A notícia chegou a ele que ele não sabe nem se é verdadeira. E ele se antecipa: para eu não morrer, eu vou matar. Isso aí acontece direto. Várias reportagens policiais, você, quando vai ler, você vai ver esse assunto assim, desse mesmo jeito. Ele disse que ia me matar, eu matei ele. Eu fui primeiro e matei. Quer dizer, um abismo puxa o outro. A morte era um abismo. Ele morrer ia ser um abismo na vida dele, ia ser o fim. Mas ele foi e achou que o quê? Se eu tirar a vida dele, eu estou aliviado, que ele não vai me matar. Veja que assunto raso. Mas o diabo faz a pessoa acreditar no raso. Por quê? Será que a partir daquele momento ele tinha um que queria tirar a vida dele, mas aquele que tira a vida dele tem às vezes amigos, participa de algum grupo, tem familiares, e agora vem 10 em cima dele. João queria tirar minha vida, eu tiro a vida de João, está resolvido. Só que João tem 200 amigos iguais a ele. Tinha um atrás dele, agora vão ter 200. Por isso que a Bíblia diz: um abismo puxa o outro abismo.
Ao mesmo tempo, aqueles homens que gostam de ficar mexendo com a mulher dos outros. Aí, ele diz, o marido dizer aqui uma expressão, é um bananinha. E eu vou pegar aquela mulher de qualquer jeito. Porque o marido não mata nem uma mosca. Só que na família do marido, tem alguém que toma dor. Ah, meu primo é um bananinha, mas eu não sou. Vai lá e resolve. Um abismo puxa o outro. Um indivíduo desse pensou? Não. Tanta mulher aí dando sopa, ele vai, eu quero aquela mulher casada, eu quero ela. Então veja que esses pensamentos é um abismo que puxa um outro abismo. Amém? Vocês estão entendendo? Então assim, precisa da luz. Porque quando o pensamento está em trevas, as trevas vão suceder. A pessoa quer resolver uma coisa, uma dor, com outra dor. Quer resolver uma situação errada, de uma maneira errada. Então o Senhor Jesus, Ele vem na palavra dEle e traz luz. Deus é luz. Aqueles que andam na luz, que não andam na luz, não têm comunhão com Ele. Todo mundo diz, eu tenho um Deus está comigo. Mas o Deus verdadeiro, existe uma palavra dEle. E na palavra dele é que nós vamos nos espelhar. Você chega no espelho, você olha, o cabelo está arrumado. No caso dos homens, a barba, o cabelo, as mulheres, maquiagem e tal. Mas tem um espelho para ver. A gente precisa do espelho de Deus, que é a própria palavra dele. Diga amém. A palavra de Deus é que vai me orientar ao melhor desta terra. Amém, igreja? Então, começamos bem, vamos lá. Então, a questão do quarto é essa. E aí basta acender a luz que tudo muda. E aí, às vezes, você está no mundo espiritual, em trevas. A pessoa pode estar no shopping, no lugar melhor do mundo, melhor na cidade tal, no bairro tal, mas a mente dela está escura. A nossa vida é assim, tudo muda. Nossa vida é assim, sem Deus, trevas, trevas. Agora o que é que a Bíblia diz? Aqui fala, Deus é luz, não há nele treva alguma, ou trevas alguma, não há nele. Significa que Deus é puro, diga comigo, Deus é puro, Deus é santo, Deus é verdadeiro, tudo se torna claro. Se você ainda não teve essa experiência, você vai ter uma experiência onde você vai dizer assim, como eu nunca pensei nisso antes. Era a saída que eu precisava e veio agora. Com um posicionamento de oração, de jejum, de busca, Deus te trouxe uma resposta. Porque Deus é vivo e fala com os vivos. Então Ele te trouxe uma resposta. E essa resposta você vai dizer assim, eu nunca pensei isso antes. Uma coisa assim, às vezes fácil, clara, que era uma resposta que você queria, mas você não conseguia ver. E de repente você viu. Por causa do Espírito Santo, porque Deus é luz. Um outro texto, vamos ver agora em João, capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 12. 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então observe a necessidade que nós temos de uma luz no automóvel, uma luz no quarto, uma luz no escritório, uma luz no banheiro. Temos essa necessidade. Mas Jesus está dizendo aqui, eu serei a luz da vida. A vida precisa de luz. A sua vida precisa de luz. A sua alma precisa de luz. Assim como a flor, a planta, o capim precisa da luz do sol. A nossa vida precisa de luz. Essa luz é espiritual, é a luz de Deus, é a luz do Senhor. Isso aqui está na Bíblia e é como se fosse 2 e 2 são 4. Matemática. Não tem outra saída, não tem por onde ir.
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Até nos tempos de escuridão, podemos caminhar com segurança. Quais os tempos de escuridão? Aquele dia mau que a Bíblia fala, que nós devemos ter a armadura de Deus. Muita gente fica no Salmo 91, mas existe algo no Novo Testamento, a armadura de Deus, Efésios 6, 10 a 18, que é muito mais poderoso do que o Salmo 91. A armadura de Deus. E esse texto na armadura de Deus fala exatamente dessa proteção espiritual que nós necessitamos. A proteção espiritual que a nossa alma precisa. Então, até nos tempos de escuridão, que seria no dia mau, e a Bíblia fala que no dia mau tem a armadura de Deus, nós podemos caminhar com segurança. Agora eu vou provar para você aqui, porque às vezes muitas pessoas pensam que a luz de Deus é a luz do sol. E não é. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Você já viu dois versículos que fala, um que fala Deus é luz, outro fala Jesus é a luz do mundo. Agora vamos lá ao começo de tudo. Gênesis capítulo 1. E vamos ler aí do 1 até o 19. Do 1 ao 19. Eu acho que alguém atrasou aí, mas será? E ninguém achou o livro de Gênesis? Gênesis, quem achou, diga amém. Oh, que bom. Maravilha. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Houve luz. Viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã do dia primeiro. O versículo 6, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia. Que luminar é esse? Agora já é outra coisa, tá vendo? O sol. E o luminar menor para governar a noite, a lua, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite,
e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. O que é que acontece? O sol não existia. O sol não existia. Qual é a luz aqui no início? Essa luz aqui do versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Esse é o próprio Senhor. Esse é o próprio Deus. Essa é a própria determinação da luz. Aquela luz que veio e criou tudo. Daí começa toda a criação. É como se Deus liberasse algo criador. Eu estou na posição de Deus, mas eu libero o eu criador. O eu criador. E esse eu criador saiu e começou a criar tudo. Desde o primeiro dia até o sexto dia. No sétimo ele descansa. E esses frutos dessas sementes que foram criadas, até hoje, dão a mesma coisa. A manga continua dando manga. A soja continua dando soja. O milho, a semente do milho continua dando milho. Até hoje essas sementes vão produzindo as mesmas coisas. E o sol vai produzindo a mesma coisa, que é iluminar o dia. E a lua reflete nela, ilumina a terra, à noite. As estrelas também são sinais. E essa lua e esse sol são sinais até hoje. Veja o versículo 14. Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Então observe, sejam eles para sinais, e vem os tempos, lua minguante, lua cheia, a lua nova. E isso gera o quê? Meses, dias, anos. Ou dias, meses e anos. É gerado desse jeito. Todo mês tem 4 luas. E vem 4 estações. Aí vai acontecendo da mesma sequência. A mesma sequência. Lua cheia, lua nova, lua minguante. E vai acontecendo assim há anos, desde que Deus criou. E também os sinais. Veja, os sinais são sinais bíblicos. E sejam eles para sinais. Quando acontece eclipse solar, lua de fogo, lua de sangue. Está na Bíblia tudo isso. Sinais. Sinais de tempos espirituais. Aí já vem tempos espirituais. Não são os tempos cronológicos. Não são os tempos físicos. Inverno, verão. São sinais de tempos espirituais. Quando acontecem essas luas. Luas que você vê avermelhada, lua de sangue. Quando tem o eclipse solar, então tudo isso são sinais que, biblicamente, se você for estudar, pesquisar, você vai encontrar muitas situações. Só não o dia da volta de Jesus. Tem sinais de quando é que Jesus vai voltar e levar a igreja dele. Mas não tem um dia certo, porque o próprio Jesus, ele diz que nem ele, nem os anjos, ninguém sabe, só o Pai sabe o dia que isso vai ocorrer. Jesus está sentado à direita do Pai, mas ele não sabe que dia isso vai ocorrer. O Pai que vai dar um start. Chegou a hora, filho, vai botar a minha igreja na terra, vai buscar a minha igreja na terra. Não sabe. É um segredo de Deus Pai. E ele não passou isso para ninguém, nem passa para ninguém. Por mais que as pessoas digam, vai ser 2030, vai ser 2040, vai ser 2050. Outros dizem, isso não acontece, essa história. Cada um pensa de uma forma, mas não tem um dia certo, um dia correto. Cabe a gente vigiar. Cabe quem está na posição se santificar mais, buscar mais a Deus. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. Cabe tudo isso, o que a Bíblia nos alerta. Porque esse dia nós não sabemos. E importa também como ninguém sabe nem quer saber o dia que vai morrer. Você sabe o dia que você vai morrer? Se você soubesse, era muito fácil, né? Vou morrer 31 de dezembro do ano que vem. Vou virar. Pronto, aí a pessoa, todo mundo ia colocar a vida em dia, né? Vou fazer tudo que eu quero de errado até novembro.
E quando chegar nos meus últimos 31 dias da virada do ano, até dezembro, eu vou ficar direitinho, santinho. Ninguém sabe. Também porque ia perder o gosto, a vida ia perder o gosto. Então o que? Já que a gente não sabe que dia a gente vai partir, vamos nos cuidar até esse dia chegar. É assim que Deus fala. Deus não tem nenhuma obrigação de dizer a ninguém que dia você vai, para você pôr a casinha em ordem. Não tem obrigação. Ele tem de dizer, ó, vai acontecer. Quem está vivo sabe que vai morrer e morra comigo. Morra comigo, entendeu? Então assim, essa luz aqui é o próprio Senhor. Então Deus é luz. Eu acabei de te provar aqui na Bíblia os versículos que falam sobre isso. E também aqui, e disse Deus, haja luz e houve luz. No versículo 3, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Isso aí ele fez questão de fazer, essa separação. Ó, eu não quero mistura. A luz é boa, eu não quero mistura com esse negócio de trevas. E aí, ele orienta em toda a palavra dele, isso, que você escolha em ficar com trevas ou ficar com a luz. E isso aí não tem questão de cor. É isso que as pessoas ficam confundindo, preto, negro, branco, não existe isso. O que existe é luz ou trevas, não é cor. Cor, as pessoas pensam logo em cor, tem nada a ver com cor. Luz é luz. A luz chega nas trevas e há o que? A escuridão passa, como você já viu o sol nascer, você vai vendo, ele vai subindo, subindo, subindo e vai clareando tudo. Tudo vai ficando claro. Foi dissipado aquela escuridão. Então isso aqui fala a respeito disso. E muitas pessoas levam para o lado errado. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação. Aqui agora Deus cria o sol. Então essa luz aqui no início não é o sol. Essa luz no início é a luz do próprio Senhor. Ele é luz. Ele é luz. Amém, igreja? Então, abre em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. Também é um livro aí muito difícil de você encontrar, né? É igual a Gênesis, é um livro super difícil. Então, capítulo 21, versículo 11 e o capítulo 22. 21, 11, fala da Nova Jerusalém a partir do 9. Vamos ver a partir do 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. 21, 10. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Então fala aqui a Bíblia de uma pedra preciosíssima e de uma luz. A luz era semelhante, porque essa cidade Jerusalém, a Nova Jerusalém, é a cidade onde os santos vão habitar junto com Deus. E a cidade do próprio Deus, a luz não é a luz do sol, não é uma luz de uma rede elétrica, é a luz do próprio Deus, que vai brilhar e iluminar essa cidade inteira. E toda essa cidade terá a luz do Senhor, e todos que morarem nela, habitarem nela, essa luz não vai parar, vai ser o tempo inteiro. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só que honra, esses apóstolos que foram mortos de forma trágicas. O apóstolo Pedro foi morto com a cruz invertida, crucificado. Ele não quis ser crucificado do mesmo jeito que Jesus, a cruz invertida. O apóstolo Paulo foi degolado. Então esses homens foram mortos, todos mortos, com mortes terríveis. Então eles agora aqui, ó, têm a honra eterna. A honra eterna.
os 12 apóstolos, dando nome na cidade da Nova Jerusalém. Nome esse do fundamento. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que maravilha, não é? A desonra que teve com eles aqui, a honra lá eternamente, em nome do Senhor Jesus. Olha o outro versículo aqui que fala sobre isso, Apocalipse 22, versículo 5. Ali não haverá mais noite. Tudo aqui é falando da nova cidade, a cidade que eu vou morar e que eu desejo de coração que todos vocês morem lá também. A gente se encontrar lá na bênção. Aos 5. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Então aqui, ó, não vai necessitar de lâmpada, nem de luz do sol, ok? Tá vendo? Vai ter a luz do Senhor para sempre. A luz do Deus é luz. Diga comigo, Deus é luz. Essa luz vai estar iluminando direto essa cidade eternamente. Agora eu queria que você observasse aqui alguns versículos que falam, o versículo, deixa eu encontrar aqui. Quem não vai morar nessa cidade? Quem não vai morar nessa cidade? Aqui também tem, que é para a gente observar. Se alguém encontrar aí rapidinho, pode me dar um. Aqui, já achei. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam, 22, 14, já fechando o livro de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, que possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e comente a mentira. Então veja só, uma comparação assim muito forte, porque a pessoa acha que a mentira é tranquila, é uma besteirinha. Eu minto, todo dia eu minto um pouquinho, mas é uma besteira, não prejudica ninguém. Mas aqui, ó, qualquer que ama e comete a mentira. Então a pessoa diz assim, pô, eu não tenho coragem de matar ninguém, mas eu estou comparado a um homicida, tá? Eu não sou feiticeiro, mas estou comparado a um feiticeiro, está. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, e que ele é a verdade, e que a verdade é que liberta. Você não tem nem como encostar em negócio de mentira. Além que seja uma mentirinha, você sabe que uma mentira, ela é como diz aí o livro comunista, a Bíblia comunista, mentir 1 milhão de vezes até que a mentira se torne uma verdade. Aí, então é assim, tá lá, você pode comprar, não sei se é comunista ou vai virar comunista, mas quem quiser, compre e testifique do que eu estou lhe falando. Eu já fui comunista. Na minha faculdade, universidade, eu era comunista, andava de vermelho, no dia da eleição eu ia de vermelho. Comunista fechado. Nossa, eu conheço essa Bíblia, eu conheço o que é que a Bíblia do Karl Marx e de outros autores fala. Então assim, todo mundo que entra na universidade, se não for cristão e cristão forte, fica comunista. Professor, os alunos, todo mundo ali, aí vem. O cara que matou o pastor lá nos Estados Unidos, o pai falou, o pai evangélico disse, meu filho entrou na universidade, bom. Aí, agora que está saindo a história dele, né? Começou a namorar uma transexual, não, como é que chama? Esse negócio que muda de sexo? Transexual, mas tem outro nome. Transgênero. Então ele começou a namorar com um transgênero, certamente, não sei, que era um homem que fez cirurgia para virar mulher, né? Porque ele era homem, porte físico dele.
Aí começou a namorar e disse: eu vou vingar por você. Mas o cara que morreu, o pastor, não falava nada de contra os transgêneros. Falava assim, que Deus fez homem e mulher. Ficava dizendo assim, desde ser transgênero, acabe de ser transgênero. Ele fala, o aborto, se abortar, já aborta uma vida. Na concepção, um dia sequer, já está definindo os olhos, cabelo. Então você matou uma vida, não faça aborto. Não ficava assim, matando quem faz aborto. Ou partindo para cima de homossexuais. Cada um faz o que quer de sua vida. E aí ele disse que ia vingar. Olha a vingança. Foi lá, matou. Na certa fez juras de amor por transexual. E deu um tiro aqui, uma morte horrível. Na frente das câmeras, todo mundo viu. Atingiu essa veia aqui. Foi terrível a morte do rapaz. E nos Estados Unidos tudo é rápido, né? Ele já foi julgado. 8 dias foi julgado. E vai morrer do mesmo jeito. Se fosse aqui, ia levar 50 anos. Você ia morrer e não ia ver. Julga, solta, prende, prende, solta. 8 dias condenado e já está marcado o dia da morte dele. O estado que ele fez o assassinato, o estado de Utah, tem pena de morte. E tem estados lá nos Estados Unidos da América que não tem. Lá tem, nesse estado. É uma coisa muito rápida. Então assim, ó, veja que a mentira, às vezes, a pessoa mente. Não vim porque o pneu furou. Eu cheguei atrasado porque faltou luz. Isso praticamente normaliza dentro de cada ser humano. Foi o Uber que atrasou, foi o pneu que furou, foi não sei o quê. E aí, quando você fica desse jeito, qual a verdade que você tem diante de Cristo quando você vai fazer uma oração? Se Ele é a rocha dos séculos, é uma verdade. A verdade dói, a verdade causa situações, mas depois resolve. Resolve na boa. No momento você fica com medo de contar a verdade. Não vou dizer a verdade não. O que é que fulano vai pensar de mim? Eu já tive alguns obreiros aqui, oficiais da igreja, que chegaram para mim e disseram, eu fiz isso, isso e isso. E agora, pastor? Eu digo, você vem me contar, eu estou vendo arrependimento nos seus olhos e nas suas lágrimas. Continue trabalhando. Eu assumo. E a pessoa continuou trabalhando na igreja. Porque aquele que faz e mente vai ser descoberto, não tem jeito. E quando é descoberto tem 2 anos. Esse merece às vezes uma punição de 50 anos. Mas a pessoa faz e vai lhe procurar num gabinete para confessar. Fiz assim, 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 assim. Continue trabalhando. A pessoa foi, continuou trabalhando, foi até uma mulher. Essa mulher hoje casada, trabalha bem numa igreja. Liberei ela. O mentiroso não vai para canto nenhum. É uma raiz, é uma árvore sem raiz, vai secar, vai. Não vai, nada dá certo na vida da pessoa. Você não vê fruto, você não vê crescimento, você não vê nada. Então assim, quando a pessoa vive chorando ali, passou uma luta, teve uma situação, passou uma prova, vai, se levanta, se levanta, se levanta, daqui a pouco está abençoado. Porque é uma pessoa verdadeira. Aí a pessoa fica gaiata, cheia de mentirinha. Esqueça esse negócio. Esqueça esse negócio, porque ficar sorrindo para o mundo. Ninguém vive sorrindo para o mundo. Aquilo ali é mentira por 171. Pessoa cheia de problema, cheia de dor, hein? Pensando que vai enganar. Não engana ninguém. Pessoa séria, com convicção do que quer, convicção da vida. A vida é muito séria.
Você tem que lutar pela sua vida. Quem vai salvar a sua vida é Jesus e você. Se você não for uma pessoa forte, você vai para o inferno. E aí não é bom ficar numa igreja, é bom você estar na micareta. Não fica empatando não a cadeira de ninguém não. Vai para o carnaval, vai para a micareta, porque é um mentiroso. Ficar no meio dos evangélicos mentindo, não, faz logo tudo, vai cheirar pó, vai transar, vai fazer o que quer, vai para a micareta, vai para o carnaval, vai para fazer o que você quiser, mas não fica mentindo não. Você não vai viver nem aqui, porque aqui você podia estar namorando um a cada dia, fazer uma fila, igual uma cachorrinha no cio. Podia estar namorando o dia todo, 30 dias, cheio de parceiro, curtindo a carne. Aí não faz isso porque se diz crente. Só que vai para o inferno. Não vai viver nem aqui nem lá. Traindo a você mesmo, rapaz. Não tem convicção em você mesmo. O cara, quando está no meio de homossexuais, os homossexuais têm um negócio assim que fala, sai do armário. E quando a pessoa sai do armário, vai ser ela própria. Eu sou gay e vou assumir. É bonito assumir. Pelo menos o cara é verdadeiro. Eu vou assumir o que eu sou. Agora, se fazer de crente, não assume que é crente, ou então assume que é outra coisa. Quem concorda com isso? Chega de papo. Jesus não tem papo, Jesus é reto. Jesus é tchum. Chega de papo. Algumas vezes Jesus pregou que todo mundo saiu. E algumas vezes ele pregou para 5.000 que ficou 3 dias. 3 dias, não arredou o pé ninguém. Com fome e com sede. E alguns discursos de Jesus não ficou nem os 12. Foi levantando um, levantando outro, foi embora todo mundo. E eu creio que um desses foi o que eu estou falando agora. Alguém aí quer levantar e não foi embora, mas não vem mais aqui. Dois e dois são 4, é simples. Para que quer complicar? Pois é simples. Não é não? Complicando você mesmo, enrolando você mesmo? E nada. A gente sabe o que quer. Eu sei os montes que eu paguei, eu sei as chuvas que eu tomei, eu sei os raios que caiu perto de mim em cima do monte, eu sei a cobra que eu já tive para pisar 1 metro de mim, várias cascavéis, em cima do monte orando. Aí você paga um preço, você diz eu sou crente, sabe o custo que é, e o outro não gasta R$1 e diz que é crente. Nunca fez um jejum, nunca veio para uma vigília, nunca virou a noite em oração, nunca subiu um monte, nunca fez nada, nunca deu R$1 à igreja. E vai para a igreja mais luxuosa que tem. Eu nunca dei R$1 e devia congregar na igreja que é uma choupana, porque nunca entrou nada naquela igreja para ter uma cadeira macia. Porque tudo isso aqui custou dinheiro de alguém. Custou oferta, dinheiro. Nada aqui foi roubado, foi comprado com dinheiro de alguém. Que alguém ofertou. Alguém ofertou, alguém dizimou. Agora a pessoa não dou nada, não dou 10 centavos. Tinha que dizer qual o pastor que tem uma igreja no meio da esquina, no sol quente, meio-dia lá que eu vou congregar. Eu nunca dei nada, nunca ajudei, pronto, tem que ir para uma igreja dessa. Sou da aliança. Nunca dei 1 centavo. E não tem problema, se não vir de feira, vai vir do norte, de Manaus, Roraima, Rondônia. Quando eu faço live, é gente do Rio Grande do Norte, é gente de Manaus, é gente de Rondônia, é gente do Acre, é gente do Brasil inteiro. E que está disposto a construir a Fraga Maia, está disposto a fazer tudo. Não tem nenhum problema. Eu não vou ficar na aliança.
Problema seu. Ninguém nunca vai sair daqui por dizer: o pastor está com nega na rua. O pastor pegou a mulher dos outros. Eu sou o primeiro a me dar um tiro, ó, se eu fizer isso. Eu não sei ninguém ficar apontando o dedo na minha cara e falando coisa para mim. Eu ando certo, ando direito, para não ter conversa com o meu nome. E todos que conversam com o meu nome são falsos, mentirosos, e vão pagar um preço que toda a cidade vai ver. Eu me dou respeito. Eu me dou respeito. Então, assim, quando você se dá respeito, você sabe como é a situação. Sabe o valor que você tem. Você não sabe, não? Se você não souber, quem vai lhe dar valor? Você tem que dizer assim: eu sou uma mulher honrada. Eu sou um homem honrado. Você tem que saber o valor que você tem. Se você não souber, ninguém vai ficar abrindo faixa na sinaleira e dando honra a você, não. É você e Deus. Deus e você. Amém, igreja? Então tá aqui, ó. Ficarão de fora, leia comigo: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, idólatras, qualquer que ama e comente a mentira. Eu, Jesus, enviei o anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra deste livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Sabe quem escreveu o livro de Apocalipse? João. Velhinho, carregando pedra na cabeça, na ilha de Patmos. Sem força. João. Só tendo revelação, revelação, revelação. Aquele corpo estava mortificado, só tendo a revelação do Cristo vivo. O livro do Apocalipse. O livro que muitos pastores nem querem ler. Muita gente não tem medo de ler esse livro. E João, velhinho, sem nenhuma força a mais, a cabeça ferida de pedra, escravo. Chegava de noite ali para repousar, escrevia. No outro dia apanhava para ser escravo, sem aguentar nada. Velhinho, velhinho, velhinho. Escreveu esse livro, Apocalipse. Sem ter família de junto, sem ter ninguém, só tendo o Espírito Santo escrevendo. Então veja só a situação que uma pessoa dessa morre. E a situação de um cristão hoje? Passeando, shopping, praia, jet ski, vai, acontece, tal. Biquininho para lá, biquininho para cá, sorrisinho na boquinha. A gente tem que sofrer com os que sofreram. Tem muito missionário na África hoje sofrendo. Muita gente sofrendo. Aquelas igrejas que a gente construiu lá, o povo congrega no meio debaixo da árvore. E ficam alegres, festejando, dançando, porque botou uma telha. Muitos não têm um prato de comer, dentro de uma escravidão, dentro de uma feitiçaria sem fim. Sem fim. O que é que a África tem? Se a feitiçaria fosse boa, tinha o que lá? Mas o povo tem milhares, centenas de anos buscando a feitiçaria, fazendo feitiço. E eu posso falar porque minha bisavó foi escrava, veio de lá para cá. Meu bisavô português deitou com ela. A minha bisavó era escrava, apanhava. Meu bisavô batia nela. Eu vim dessa história pesada.
Então, quando Jesus chega, é a luz. Quando a luz chega, dissipa a mentira. Acaba toda a mentira. A mentira que o diabo leva às pessoas. Acabou a mentira das drogas na minha vida. Acabou a mentira da feitiçaria. Acabou a mentira da mulherada. Acabou a mentira. Todas as mentiras acabaram. Ele foi desmascarado. Ele foi desmascarado. Um dia manifestou um Cosme Damião na roça. Eu estava expulsando ele. E ele disse, e ele falando, chupando o dedinho. Quem está aí? Cosme, Cosminho. Ele manifesta assim, Cosminho. Quem já foi aqui, já deu caruru, sabe? É Cosminho, está aqui. Eu digo, deixa ser mentiroso. Negócio de Cosminho. Manifesta aí, quem está aí? Sou eu mesmo, Augusto. Eu lhe conheço. Se você tivesse comigo, já tinha tudo que eu lhe prometi. Tinha mentiroso. Pois aí eu disse a ele, Jesus pode não me dar nada. Ele disse, sabe o que foi que ele falou? Ele disse, eu dou rápido. Eu dou rápido. E esse Jesus aí que você está agora vai demorar. Ele disse, vai demorar. Eu disse, pode Jesus não me dar nada, mas com você eu não volto. Para você eu não volto. Sabe o que foi que fez? Deu um urro que lá na Santa Quitéria ouviu ali na roça de Santa Quitéria. Aquele grito. Pois agora em nome de Jesus você vai sair desse corpo. Você devia estar comigo. Cadê meus caruru que você não deu? Você vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer nada, rapaz. Você é um safado, você é isso. Quase que eu perdi a minha postura de pastor. E eu não era nem pastor, viu? Não era nem pastor, eu era irmão normal. Aí em nome de Jesus, fogo, 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 urrou. Quando gritou, de joelho, mão para trás, é isso que você merece aí, ó. Em nome de Jesus, Senhor, manda os anjos daqui agora. Deus mandou o anjo, saiu e foi embora daquele corpo. E foi embora, eu digo em nome de Jesus, seu mentiroso. Já viu alguma coisa que é espírito comer caruru, gente? Olha a ignorância que a pessoa fica. O ser humano tem boca, tem intestino para sair. Um negócio que se diz espírito vai comer caruru, vai comer pipoca. Seja o que for, olha como o ser humano fica burro. Aquela Maria Bethânia entra no terreiro igual uma serpente. Desce do carro igual uma serpente no terreiro em Salvador. A inteligente do Brasil, que canta, que tem uma voz. O povo fica burro, cego. Vou matar uma galinha na encruzilhada. Eu cheguei no Pai de Santo lá, eu perguntei, eu fui com ele no carro, o feitiço todo dentro do carro. E aí fui. Aí ele já tomou 1 litro de pitu dentro do carro. Eu dirigindo, olhando, eu disse, foi para onde essa cachaça? Você quer saber demais? Foi isso que ele me respondeu. Chegou lá, quebrou uma galinha toda, quebrando assim, ó, tá. Não tem força para fazer isso. Quebrando os ossos da coxa, espatifando aquele animal todo. Chupando sangue no pescoço. Aí eu olhei assim, eu digo, com que força você quebrou isso aí? Você quer saber demais? Depois ele mesmo me falou as coisas, quando eu já estava no nível lá alto. Ele disse, aquilo tudo é história. Ali é o próprio Satanás que estava no meu corpo e bebeu aquele sangue, bebeu aquela cachaça. Só que aquela cachaça não fica dentro do corpo. Eu fico normal ali, posso beber 10 litros, normal. Um outro caía doente e ia para a UTI, eu fico normal. É assim é. Você quer saber de tudo. Agora você chegou num nível que eu lhe contei isso, não vai resolver mais nada para você. Eu digo, o que é que vai resolver? Se você me der teu sangue na encruzilhada à meia-noite. Eu já tinha andado boi, bode, frango, gato preto. Fui cortar o cabelo na Praça Bernardino, Bahia, o gato preto, debaixo do carro. Tá ouvindo aí, Brasil? Peguei o gato preto, na mesma hora a minha mala do carro, botei. Um gato preto na praça no Nordestino, meio-dia em ponto. Aonde você ia ver isso? Debaixo do carro, miau, miau, miau. O diabo botou para eu fazer o sacrifício e me complicar com ele. Peguei o gato, tinha que ser preto sem nenhuma pinta, a pelagem dele. Nenhuma pinta branca. Botei, levei, sexta-feira estava lá o sacrifício, meia-noite. Então eu vim de tudo isso, não tem conversa. Eu sei as astúcias ciladas do diabo, por onde ele vem, o que ele faz, eu sei tudo. E aí as pessoas às vezes não acreditam na Bíblia, quer acreditar nesses negócios. Entendeu? Mas não, em nome de Jesus, Deus vai mudar a tua vida. Fique de pé, vamos orar. Tem 32 anos isso, viu? Você não pensar que é 33 dias.
32 anos que isso aconteceu. Eu estou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O sangue vertido na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, que liberta tudo e a todos. Em nome de Jesus. Dê as mãos, vamos orar agora, para que Deus desça neste lugar e Deus faça a bênção dele na tua vida, em nome de Jesus. Diga comigo, Deus é luz. Depois que, diga assim, depois que ele criou o sol. Amém? Antes a luz já criou tudo. Logo no início ali de Gênesis. Então Deus é luz, tem uma luz nele próprio, a luz dele próprio. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Não tem nada que venha na mente de uma pessoa que vai trazer a clareza de fatos como a luz do mundo. Jesus Cristo de Nazaré. E em nome de Jesus agora receba a unção e comece a orar agora ao Deus vivo, ao Deus tremendo, ao Deus todo-poderoso. Aperte a mão dessa pessoa agora, diga, Deus é luz. Comece a orar agora, ore forte. Pai, em nome de Jesus, derrama agora, Senhor, a tua graça, derrama a tua vontade, seja feita a tua vontade, Senhor, no meio dos teus filhos. Meu Pai, vem abençoando agora, vem transformando agora, Senhor, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Vem, Senhor, agora, Deus, vem, Deus, edificando, ó Deus, o teu povo. Edifica, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Edifica agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma essa vida em tuas mãos. Não importa o caminho que ela andou, importa que o Senhor perdoa, importa que o Senhor ama, importa que o Senhor dá de graça essa água da vida. E o Senhor, meu Deus, quando eu andava perdido, amargurado, chorando nas madrugadas, cheio de álcool, cheio de drogas, desesperado, Senhor, nessas noites, nessa cidade, o Senhor já olhava para mim, o Senhor já via em mim algo bom, o Senhor já via em mim um diamante, e o Senhor me chamou, e eu te agradeço a vida inteira, e vou te agradecer, Senhor, até quando eu viver. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja. Vem sobre os teus filhos, vem agora, Pai, toma nas tuas mãos este homem, esta mulher, edifica agora pela tua palavra, para que ele creia, e basta crer para todo o mal cair fora, em nome de Jesus. O diabo não fica. E uma pessoa que tem uma mente determinada, tem uma mente que crê em Jesus, tem uma mente que crê na palavra de Deus, ele não pode ficar, porque Deus é luz e a sua palavra é a verdade. Não há verdade fora de Cristo, não há verdade fora do Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, amanhã começa uma nova estação, o dia 22, e começa, Senhor, o ano novo judaico, e começa, Senhor, um novo mês, o mês de Tisrei, lá, Senhor, no calendário judaico, e que o Senhor venha, ó Deus, em nome de Jesus, quebrar todos os decretos maus sobre os teus filhos, todo decreto de morte sobre a tua vida, todo decreto de falência, todo decreto de destruição, todo decreto de divórcio, todo decreto de doença, de enfermidade, seja quebrada sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Todo decreto de destruição, de levar tua alma para o inferno, caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo decreto caia por terra na tua vida. O decreto que vale sobre ti é que o Senhor é luz, e que essa luz vai resplandecer sobre tua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre tudo que você fizer, sobre tudo que você executar. É a palavra de Deus que vai prevalecer na tua vida, é a palavra de Deus que vai prevalecer na tua casa, é a palavra de Deus que vai prevalecer no teu casamento, é a palavra de Deus que vai prevalecer na tua salvação, na tua vida sentimental. Haja luz sobre a tua vida, haja poder de Deus sobre a tua vida,
haja verdade, haja sinceridade, haja unção, haja milagres. Deus, meu Pai, eu quero, Senhor, que Teu Espírito, Deus, realize milagres nessa casa, nessa vida, nessa família, em nome de Jesus, Senhor. A porta dos milagres estão abertas, todas elas estão abertas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento. A porta do sobrenatural está aberta, em nome de Jesus, onde o Senhor vai te acordar de madrugada para falar contigo, lá na tua cama, lá no teu quarto. Você que crê, diga amém. Deus vai chegar e acordar você e vai falar contigo, vai te livrar você de todos os caminhos errados e vai te abençoar e te colocar no caminho da verdade. O Senhor vai revelar-se para ti, Deus vai se revelar para ti e vai dizer com quem você deve andar, com quem você não deve andar, com quem você vai dar somente a paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus vai revelar para você as pessoas falsas que estão te rodeando para derrubar a tua vida. Caia por terra agora em nome de Jesus. Estão procurando te elogiar porque querem alguma coisa, mas Deus vai revelar para você quem é com você e quem não é, em nome de Jesus. Ele vai abrir os teus olhos, e se você pedir, peça agora a Deus: abre os meus olhos, Senhor. Se não está com você, é porque Deus não queria que estivesse. Deus tirou da tua vida, em nome de Jesus. Ele coloca, Ele tira, Ele coloca, Ele tira, e se for para atrapalhar a tua vida, Ele leva, Ele tira de perto, para que você, em nome de Jesus, venha crescer, recebendo as bênçãos do Senhor e as vitórias de Deus. Tome posse agora, feche os olhos e faça a tua oração, uma oração decisiva para decidir a tua vida. Ele está ouvindo agora, Deus está ouvindo agora. Faça uma oração de coragem, faça uma oração de fé, de fortaleza, em nome de Jesus. Seja um especialista, seja um especialista, se especialize. As grandes pessoas são especialistas, em nome de Jesus. Você nunca vai ver um clínico famoso, você só vai ver um especialista famoso. Por isso que Deus faça de você um especialista na tua área, em nome de Jesus. Persevera na tua área para o teu nome ser honrado, persevera na tua área para o teu nome crescer com respeito no meio dessa cidade, em nome de Jesus. Persevera na tua área para que a tua empresa seja uma empresa de respeito, em nome de Jesus. O seu Deus vai te engrandecer perante o teu marido, perante a tua esposa, perante a tua família. Chega de vergonha. Todo decreto de vergonha na tua vida seja quebrado agora. Humilhai-vos perante o Senhor. Mas toda humilhação que você já passou na sua vida, o Senhor Deus vai te honrar, Ele vai te honrar. Peça a honra de Deus agora, em nome de Jesus. Peça a honra de Deus. Deus, eu quero a honra. Nessa cidade que eu fui maltratado, eu serei honrado. Nessa cidade que eu fui espizinhado, eu serei honrado. Nessa cidade, Senhor, que eu fui envergonhado, eu serei honrado para a honra e glória do teu nome, Senhor. Por isso, Deus, essa noite, erga as mãos para o alto agora, diga: Senhor, honra a minha vida, porque o Senhor é luz, e a luz da minha vida eu escolhi andar na luz. Eu não quero andar em trevas. Diga: Deus, hoje eu decido ser um valente de Deus. Lá no meu trabalho eu vou entrar com a cabeça erguida, honrada, em nome de Jesus. Lá no meu trabalho o Senhor vai me colocar como cabeça e não cauda. Eu entro lá amanhã como cabeça. Na minha família eu vou ajudar
Todos aqueles que se acham melhor do que eu vou ajudá-los, porque eu serei engrandecido no meio da minha família e da minha casa. Diga: Pai, é honra de Deus na minha vida. Diga: eu pago um preço de oração, de jejum, de lágrimas, e esse preço o Senhor vai me abençoar. Eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e o meu Deus é: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus, Ele é o que é. Porque perguntaram: Moisés, eu vou dizer o que é aquele povo amanhã. Qual o teu nome? Diga ao povo que eu sou o que eu sou. Diga ao povo que eu sou o que eu sou. Foi o que Deus disse para Moisés. Jesus Cristo veio nessa terra e morreu no meu lugar e no seu. O dono de tudo se humilhou por causa de você. Ele passou tudo que passou por causa de nós. Ele não precisava passar o que ele passou, mas ele passou para o sangue dele nos resgatar. O que é que você quer, Satanás? Eu quero sangue, pois eu vou lhe dar o meu sangue e vou calar sua boca. Eu vou vencer a morte. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. O sangue dele foi derramado para pagar o alto preço pela tua vida. O sangue de Jesus foi caro para pagar a vida de milhões e bilhões de pessoas que querem estar debaixo da autoridade e do poder dele. Erga a tua mão para o alto e diga: Senhor, eu quero estar debaixo da tua autoridade, da tua justiça. Eu não quero estar debaixo da justiça dos homens ou da autoridade dos homens, porque são maus. Eu quero estar debaixo da autoridade do Deus bom, bom e poderoso, que sabe o que faz da minha vida. Amém, igreja?